Boa noite, pessoal. Desculpa. Boa tarde. É sempre à noite, né? Enfim. Bom, é uma alegria estar aqui novamente e como viram, num horário que eu não estou habituado a frequentar ou a trabalhar nesse sentido. E a gente espera que esses breves momentos sejam de reflexão, sejam de aprendizado e, posteriormente, de vivência. Porque é muito legal vir, ouvir, receber um passe, sair daqui para fora e esquecer tudo. Aí é como se nós viéssemos terceirizar a situação. Eu fui lá, agora resolve meus problemas. Não, você veio aqui aprender como é que você vai resolver os seus problemas lá. Então, esse é um processo. A nossa ideia aqui de falarmos sobre o tema que está na obra do Chico é um pequeno parágrafo de Emmanuel que diz: ajudemos sempre. Então, talvez esse seja o mecanismo de ação para subir os degraus da escada e chegar a um lugar melhor. E nós vamos começar para balizar essa nossa conversa a partir de um tema chamado O Óbolo da Viúva, que está lá no Novo Testamento. Eu tirei dessa obra aqui, esse detalhezinho, esse pedacinho que eu vou ler, tá? Tradução de Haroldo Dutra Dias, é o Novo Testamento, né? Que diz assim, ó: sentado defronte ao gasofilácio, contemplava como a turba colocava a moeda de cobre no gasofilácio. E muitos ricos vinham e colocavam muito. Veio uma viúva pobre e colocou 2 leptos, que vale a 1 quadrante. Convocando seus discípulos, então quem estava sentado e quem convocou seus discípulos era Jesus, né? Disse-lhes: amém vos digo, que esta viúva pobre colocou mais do que todos que estavam colocando no gasofilácio. Pois todos colocaram o que lhes sobra. Ela, porém, do que lhe falta, colocou tudo o que tinha, tudo que era o sustento dela. Então, isso aqui o que a gente poderia começar a partir da visão de Jesus, não da nossa, da de Jesus. É como se nós tivéssemos aqui um espaço de recurso das pessoas que vêm para doar a pessoas mais necessitadas do que essas que vêm. E aí vem uma pessoa e traz 2 moedas hoje de 5 centavos. Aí você pega 5 centavos e pensa, o que eu faço com 5 centavos? Dá uma bala? Em alguns lugares não dá. Mas aquela pessoa, naquele ato, ela só tinha aquelas 2 moedas. É 2, é 1, não importa. Ela tinha, o que ela tinha, ela doou. Ela tirou tudo que ela tinha, pensando que alguém que iria receber aquilo estava mais necessitado do que ela. Então, uma coisa é a doação para que alguém se sinta bem, outra questão é a confiança em Deus, dizendo, eu estou doando a minha parte, porque eu tenho confiança de que conseguirei novas coisas, porque Deus me permite. É diferente de você simplesmente acreditar, eu acredito que Deus existe, e daí? Você confia que se o teu filho, a tua filha, a tua mãe, hoje, deitar num leito, no hospital, que ela possa levantar? Porque é muito fácil você ser religioso quando as coisas estão bem. Está todo mundo bem, está todo mundo sorrindo. É muito fácil ser religioso. Chegar na casa espírita, todo mundo sorrindo, ô meu irmão, seja bem-vindo. Agora, quando a dor bate à tua porta, como é que você faz? Você age no mesmo padrão ou você se desespera? Que eu já vi muito espírita, meu Deus do céu. E pessoas que leram várias obras, pessoas que trabalham em atos que deveriam ser de caridade. Porque uma coisa também é você fazer algo, outra coisa é você se dedicar a esse algo. Do tipo, eu sou passista, eu vou dar um passe numa pessoa. Eu me coloco na posição de ter um contato com os amigos espirituais para que na hora que eu estenda minhas mãos,
a energia que eu possa doar seja a mais sincera e pura possível. Não importa quem está sentado ali, não importa qual é a preferência, ou a cor, não importa. Importa que naquele momento é entre eu e Deus para que aquele se sinta bem. Então, quando eu consigo entrar nessa conexão, o meu passe toma determinado nível de potência que poderá curar aquele que sofre. Também há uma outra questão, depende dele. Será que ele quer? Outro detalhe, é interessante nós chegarmos em algum lugar, tratarmos bem as pessoas e tal, mas como que é o nosso processo, a nossa vivência dentro da nossa casa? Será que dentro da nossa casa a gente diz, ô meu amor, tudo bem, seja bem-vinda, com licença, desculpa, por favor, agora não? Ou será que é, eu já falei, papapá, né? Então, acho que são questões que elas devem ser equilibradas. Eu não estou dizendo que quem vem e faz um ato aqui e não faz um outro dentro de casa ou na rua, que ele está mentindo. Não, é um esforço que ele está tendo para um dia vir a ser assim. Mas é importante que esse esforço aconteça logo, que ele não demore muito. E aqui, para corroborar essa conversa a respeito da moeda sem quase valor nenhum, a nossa visão, nós vamos pegar um item que está lá no livro Palavras de Vida Eterna, onde Emmanuel, através de Chico, coloca como um rasgo, um pedacinho também da Bíblia, e diz assim, ó, e está em Marcos, capítulo 6, versículo 37. Dai-lhes vós mesmos de comer. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus estava andando com seus discípulos. De repente, eles estavam tão pressionados que eles não tinham tempo nem para comer. Aquele tal do ir e vir e não ter nem tempo para comer. Então convidou seus discípulos, venham comigo para um lugar ermo, para um lugar distante, para um lugar tranquilo. E lá vamos conversar, e pelo menos lá teremos tempo para comer. Ou seja, é aquela coisa de você passar sem receber. E Jesus convida os seus discípulos para um passeio, para dar uma aliviada na cabeça, sabe? O final de semana nosso alivia o barulho da semana. Então, quando Jesus se desloca com seus discípulos para um determinado lugar, as pessoas começaram a perceber o movimento deles e começaram a segui-lo, mesmo que à distância. Chegou um ponto que percebeu-se que havia uma multidão muito grande. E aí Jesus começou a conversar com essa multidão. Começou a contar casos, histórias, enfim. Só que começou a entardecer. E naquela época, não sei se vocês sabem, não havia padaria próxima, né? Um pãozinho feitinho na hora. Não havia sequer rua. O vizinho mais próximo era alguns bons quilômetros de distância. Não tinha uma raiz para você arrancar do chão para comer. Enfim. E aí o que acontece? Os discípulos chegaram para Jesus e disseram, mestre, a situação está difícil, as pessoas estão começando a ficar com fome, nós estamos em um lugar distante, é bom despedi-los para que eles possam se alimentar, eles mesmos vão em algum lugar e consigam se alimentar. E aí vem essa frase, Jesus dizendo, dai-lhes vós mesmos de comer. Eu disse, mas começaram ali entre eles a olhar, daí Jesus perguntou, o que tendes? E eles pesquisaram entre eles e fizeram uma vaquinha e deu 2 pães e 3 peixes. Ou 3 peixes e 2 pães, esse número não importa muito. Mas, enfim, haviam pães e peixes em pouca quantidade. E Jesus diz para a multidão, para os grupos, sentarem-se em grupos de 50 e de 100, e vocês também comecem a levar o alimento para eles. Mas eram 3 pães e 2 peixes. E Jesus partiu o pão, Jesus partiu o peixe. E vieram e encheram-se muitos sacos. Sacos de vime, como ele estava dizendo.
Então, o que essa parábola quer dizer? O que é o fantástico disso? Que muitas vezes se apegou o fantástico, Jesus multiplicou. Mas Jesus multiplicou o que as pessoas tinham. Nesse caso, a visão é o que nós temos para dar em processo para que Jesus multiplique. Porque o processo da multiplicação começa com o dar, com o doar nosso. O que eu tenho? Eu não tenho recurso, mas eu sou uma pessoa que sei fazer algum material com as minhas próprias mãos, eu sei desenhar, eu sei pintar, eu sei usar o crochê, sei lá o quê. Eu posso fazer roupas para as crianças que estão com frio. Eu posso atender uma vizinha que tem uma criança que precisa sair, dar uma atenção para ela como eu dou para minha filha, e não diferente. Eu posso ser uma pessoa que incentiva os outros a fazer outras coisas. Eu posso dar sorriso se eu não tiver nada. Mas eu posso, a partir de mim, fazer algo. E aí eu digo para vocês, o Humberto veio da casa dele e trouxe uma laranja. Nós pegamos a laranja, partimos no meio e começamos a olhar. Quantas sementes tem essa laranja? Tem 12, 15, 50, não importa. Então, de laranja, de sementes. É fácil para a gente contar essas sementes, certo? Bem simples. Agora eu pergunto para vocês, qual de nós vai ser capaz de dizer quantas laranjas tem dentro de uma semente? Porque essa semente plantada em solo fértil, em hora correta, adubada, cuidada, ela dará muitas frutas. Saciará a fome de muitos. Dará um espaço verdejante para que o viajor sedento, ao menos numa sombra, encontre ali um espaço. Então, um ato nosso saudável, ele multiplica em muitas coisas. Então, aquele teu ato, qualquer que seja, por menor que seja, se for com coração, com boa vontade, ele será multiplicado por Jesus. E fará com que no teu meio, onde você estiver inserido, ou onde Jesus te convidou a estar, ou onde Ele te plantou, ali você poderá germinar. Ali você poderá dar frutos. Frutos de boa vontade, frutos de respeito, frutos de auxílio. É interessante aqui que Emmanuel, nesse livro Palavras de Vida Eterna, ele diz assim, não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venham cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazermos a nossa parte. Eu até, várias vezes, eu uso esse exemplo. Como Humberto não deve ter ouvido esse exemplo, então vou falar. Alguém não ouviu. O que acontece? Antes da pandemia, nós estávamos com um amigo ou uma amiga internado no hospital. Antes da pandemia, porque agora não dá para abraçar, não dá para estar perto, enfim, mas vamos colocar isso. Aí você chega aflito, numa oração, e diz, Jesus, meu amigo, vai lá e ajuda o meu amigo que está lá. Aí Jesus chega no teu ouvidinho e diz assim, vai você que eu vou junto. Porque é fácil terceirizar a coisa para alguém. O difícil é você fazer a sua parte. Então, a nossa parte, a minha ação, é com a minha ação que o mundo se transformará. Não com aquela ação ineficaz de não ter movimento ou de fazer apenas e tão somente orações sem esforço. Eu gostaria que os expositores tivessem expressões melhores, que eles, sabe, essas pessoas críticas que sentam e começam a reclamar, mas eles não têm a vontade de ir lá pegar umas obras e estudarem e vir fazer uma exposição. É mais fácil ficar criticando. Mas o movimento, por exemplo, de uma casa espírita é um movimento feito por pessoas
que não há graus hierárquicos, são pessoas. Alguns que conseguem comunicar, fazem com boa vontade, outros com alguma dificuldade, mas também fazem. Tem algumas pessoas lá atrás fazendo trabalhos belíssimos, que serão o sustento, o alívio, o amparo para alguém. Como nós aqui, de nossa forma, estamos fazendo alguma coisa. Agora, é importante também citar um negócio. Quando vamos a um templo religioso e ali vamos fazer uma oração, o nosso convite é que essa oração não seja estrita ao meu grupo familiar ou às pessoas que eu gosto. Que ela possa estender um pouquinho mais para outras pessoas. Tipo, os governantes. Já imaginou se nós orássemos para os governantes dos vários locais, não só da nossa cidade, não só do nosso estado, não só do nosso país, mas de todo mundo? Como haveria mais justiça? Como as pessoas seriam melhor tratadas? Eu me recordo aqui, e apesar da forma que eu vou colocar, não há a crítica ao movimento feito, mas eu me recordo, porque eu faço participo há muito tempo da Fraternidade Sem Fronteiras, então, que é um movimento feito por espíritas que iniciou-se lá no Mato Grosso e que atende hoje muitas comunidades em muitos países, né? Quem depois quiser buscar alguma coisa, é só escrever Fraternidade Sem Fronteiras no Google e vai lá encontrar formas de trabalho. Mas eu digo o seguinte, muita gente que está lá na África, naquele sol escaldante, elas precisam de uma coisa principal para que movimente muita coisa. O que é? Água. Não há água. E aí foi-se pensado no custo de fazer um buraco, fazer um fosso para a água que a água vertesse. Gente, não é um valor alto. Há um tempo atrás era 22, 23 mil reais. Jorrava água para uma comunidade. Mas eu me recordo que aquela capela lá, acho que foi na França, não me lembro onde, na Inglaterra, acho que foi, pegou fogo no telhado. Quantos milhões para cobrir aquela capela? Nada contra. Mas, gente, se um pouquinho, um décimo disso fosse canalizado para quem está com fome. Fome. Quem está com sede. Quem está desabrigado, inclusive, tem um ambiente lá, a região de Madagascar, que há mais de 1 milhão de órfãos, porque os pais, os adultos, quase que 100% morreram de AIDS. Porque acreditavam que se tomasse o remédio, eles iam ficar ruim. Não tomaram o remédio e morreram. Ficaram as crianças que não tinham AIDS. Então há mais de 1 milhão de crianças famintas. E a fraternidade foi lá e começou a trabalhar. Então, há um tempo atrás, com R$50 doados por mês, uma criança era sustentada de comida, de roupa, de escola. Durante um mês, essa criança tinha um sustento. Tem várias fotos, vários vídeos de criança escrevendo com o dedinho na areia, porque não tinha caderno, porque não tinha lápis, porque não tinha onde sentar. Há muita gente sofrendo em muitos lugares. Não estou dizendo hoje, por exemplo, a gente passa por aqui, a gente vê essas pessoas que estão jogadas de si mesmas embaixo de papelão, não sei o quê. Mas às vezes um ou outro está querendo mudar, está querendo buscar alguma coisa, mas a maioria da sociedade vira as costas. Não quer ter a responsabilidade de se aproximar e de dizer: olá, bom dia, boa tarde, como você está? O que você acha de você procurar sua família novamente? Várias vezes eu fiz isso. Eu já vi muita gente encher o olho de lágrimas numa pergunta só. Ou de alguém dizer assim, ó, muito obrigado por você me olhar nos olhos. Então isso é uma questão de respeito. Não é questão de dizer, que legal que você está aí, tua família está lá, não. É
questão de humanidade. Porque, meus irmãos, eu diria o seguinte: se a sociedade humana fosse justa, fosse honesta, fosse mais agradável, fosse mais respeitosa, fosse mais bondosa, tivesse maior nível de fraternidade, nenhuma pessoa passaria fome. Só fome, não estou dizendo outra coisa. Então imaginemos quanto há por ser feito. E às vezes começa com um ato interno nosso, um sorriso, uma vontade, alguma coisa. Por exemplo, um movimento que vocês querem saber como é que o movimento aumenta. O Humberto chega aqui para nós, ou o Chico, sei lá. Vamos fazer um almoço fraterno? Mas começou com uma ideia. De repente você encontra ali, tem 300 pessoas, um compra, outro vende, um doa, outro. Nossa, que movimento criado a partir de uma única ideia. Agora pensemos o que o lápis, a caneta que Chico usou, fez. Mais de 500 obras, que estão em todos os centros espíritas, estão em várias partes do mundo à disposição para quem quer ler. Tem muita gente usando, mas são poucas pessoas, infelizmente. O percentual dos que abrem essas obras, dos que leram 2, 5, é bem pequeno. E aquelas obras falam especificamente ao nosso coração. Quer ver? No livro Nós, tem um capítulo chamado Quanto Mais, que diz assim, ó, Emmanuel diz assim: examina o que sentes e pensas, o que dizes e fazes, porque a lei multiplicará sempre os recursos que ofereces à vida. Inferno ou céu, alegria ou dor, é sempre de conformidade com nossas próprias obras. Ou seja, não está legal, a minha vida não está legal, há problemas, há dificuldades. Eu sou o movimento que faz com que a coisa não fique boa. Mas eu posso ser o movimento que fará com que tudo mude. Porque se eu acordar disposto, com boa vontade, tem até uma brincadeirinha lá no Amigos da Luz, que o cidadão acorda naquele estado, né? Ah, céus, a vida, poxa, que coisa ruim, que não sei o quê. Aí, ô meu obsessor, me larga. Aí, puf, aparece o obsessor do lado dele, né? Aí, sei, vamos conversar? Não é bem assim. O obsessor falando para o cidadão que está deitado, quando você acorda tão mal-humorado, com tantos pensamentos ruins, com tantas situações difíceis, que você atrai tantos, que quando eu chego para te obsediar, não dá tempo, tem muitos. Ou seja, você está fazendo um trabalho melhor do que eu. Nós nos boicotamos diariamente. Porque o projeto de Deus para a vida de qualquer um de nós é: você vai ser feliz. Você vai ser um espírito puro. Quando? Quando você quiser. Mas o problema é que você não quer. Porque, afinal de contas, as pessoas me perseguem, os meus patrões, os meus chefes não me deixam andar, os meus parentes dentro de casa me prejudicam, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me quer, então eu sofro. E aí você ganha com o sofrimento, porque as pessoas olham para ti e dizem: oh, coitadinho, ele é tão coitadinho que ele não consegue começar a estudar para dar um passe nos outros. Porque o coitadinho, ele precisa tomar passe. Ele precisa do ó alheio, ou precisa do, peraí, deixa eu assumir a minha responsabilidade. Se Deus me convocou para vir a um centro espírita e receber informações úteis, é que essas informações é para eu colocar em prática. Para eu começar a fazer algo. Começar a ler, começar a praticar boas atitudes, pensar no sofrimento alheio, ver como eu posso ajudar aqueles que estão sofrendo. Emmanuel, nesse livro Nós, ele diz:
caridade também é doar esperança e coragem aos companheiros que estão prestes a desfalecer. Porque hoje, eu não sei se vocês acompanham, se vocês sabem, mas nos nossos templos religiosos, né, Humberto? Bate muita gente às portas dizendo, está tudo ruim. Eu olho para a vida e ela está cinza. O que eu quero fazer? Tirar minha vida. Quero ir embora daqui, quero ser deletado. Muita gente, inclusive de tamanhos bem menores, infelizmente. E aí, o que você vai fazer? Como é que você vai construir algo de esperança para uma criatura nesse estado? Então é algo que precisamos nós termos material de apoio, moral e de conhecimento. Porque quando o Espírito de verdade nos convida ao conhecimento e à vivência, é para que isso se repercuta em ação de benefício ao próximo. Qual é o próximo? Qualquer um. Aquele que estiver ao nosso lado hoje. Porque há 10 anos atrás haviam outras pessoas ao nosso lado. Muitas delas foram substituídas. Estão outras. E aí, o que você vai fazer? Vai continuar no mesmo lamento, no mesmo choro, na mesma reclamação? Ou vai dizer, não, peraí, o que Deus quer que eu faça? Aí aparece alguém, não, então vamos começar com esse, vamos dar um incentivo, vamos dar um amparo, quem sabe dar algum tipo de alimento. Quem sabe oferecer, tem essas crianças aí, ó. Se o pai, se a mãe, se a avó, de repente vai em algum lugar e encontra alguém sofrendo e que tenta amenizar o sofrimento, gente, será uma maravilha se levar uma criança para a criança perceber o movimento do adulto. Olha como o meu pai olha para os necessitados. Acho que dessa forma, porque vocês sabem que a grande transformação de um pai para um filho, o que ele deixa, não é o que ele fala, mas o que ele faz. E quando ele faz algo sentido, e a criança olha, ela diz, nossa, quando eu crescer quero ser igual ao meu pai, quero ser igual à minha mãe, quero fazer coisas úteis para as pessoas, porque não é legal ver as pessoas sofrerem, né? Então, acho que a nossa vivência, a nossa ação, o nosso movimento pode ser em qualquer sentido, desde que não traga benefícios apenas ao nosso umbigo, que ele possa ser espalhado às outras pessoas. E aí nós começaremos uma construção solidificada na rocha dentro de nós. Porque é o que Deus, é o que Jesus e o movimento dos nossos amigos nos pedem, nos cobram, nos orientam. Então, deixa que a luz, o amor de Jesus, de Deus, brilhe no teu coração. Obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado pelo convite e que Jesus nos inspire sempre.